devia ser antes dos 100 anos. Senhor Ministro da Administração Interna e meu querido amigo Dr. Miguel Macedo, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Montagraço, Senhor Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Comandante, Senhor General, Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Sr. General Couto e meu querido amigo, Senhor Comandante Regional da Região de Lisboa, ex-Comandante Distrital, que muito me apraz registrar essa sua evolução na carreira, chamamos-lhe assim, porque é de pessoas competentes que nós precisamos ter nos lugares certos. Senhor Comandante Distrital, Senhor Vice-Presidente da Federação dos Bombeiros Voluntários do Distrito de Lisboa, Senhor Codis, Senhor... Alguém me quer tirar a palavra? Senhor Presidente do Conselho Fiscal, Senhora Presidente desta prestimosa Associação de Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço, Senhor Comandante, Senhor Deputado, Senhoras e Senhores Vereadores, eu agora estou a ver porque é que muito do êxito do meu colega Presidente da Câmara de Sobral de Montagraço tem tido em ganhar as eleições, assim também eu ganhava. Minhas senhoras e meus senhores, senhores comandantes, senhores diretores, bombeiros de Sobral de Montagraço, bombeiros de Portugal e do mundo, deixem-me dizer que estou muito feliz por estar aqui e se alguém tinha dúvidas também, será bom que eu as esclareça. Não quero que ninguém fique a pensar o que é que ele quis dizer com aquilo. Eu vivo a vida com muita alegria. Acho que tenho todas as razões para ser um homem feliz. Como sabem, nós desde pequeninos queremos ser muita coisa. Polícias, aviadores, jogadores de futebol e bombeiros. Eu, efetivamente, por opção própria e desde pequenino, ingressei nos bombeiros portugueses. Não desejava mais nada na vida para ser um homem feliz e depois com esta passagem sempre contínua nestas estruturas, fiz a minha aprendizagem, soube interpretar, penso eu, a vida dos bombeiros portugueses e depois nos momentos de festa, nos momentos de comemorações de 100 anos, sinto uma alegria imensa e como sou um homem feliz por estar nos bombeiros, não deixo de o assumir, mesmo nos momentos mais solenes, onde até porventura esteja, como é o caso de hoje, o Sr. Ministro da Administração Interna. Mas com certeza o Sr. Ministro da Administração Interna subscreve as minhas palavras. Mas eu estou aqui a criar uma suspense que eu não posso manter por mais tempo. É que eu estava ali sentado e há pouco ouvi chamar para as condecorações. E no momento das condecorações ouvi chamar uma senhora vereadora. E efetivamente uma senhora tão bonita e tão simpática é razão para as eleições efetivamente estarem sempre ganhas por qualquer Presidente de Câmara. Eu peço desculpa pelo meu atrevimento, mas é um imperativo de consciência e da constatação de um facto que eu não posso deixar passar. O senhor comandante dos bombeiros desta estimosa associação e a senhora presidente da direção fizeram uma resenha histórica da vida dos bombeiros de Sobral de Montagraço. Eu estive atento e apreciei. E apreciei porque eu sempre entendi, como com certeza todos nós entendemos, que quem não é capaz de analisar o seu passado, analisar o que de bom e de mau tiveram no seu antepassado, no seu passado, com certeza que no presente nunca conseguirão fazer uma interpretação séria daquilo que são os projetos para o futuro. E quem tem sempre em linha de vista de que dentro das funções que exerce todos os dias, de uma forma também voluntária e gratuita, qualquer de vós, dentro daquilo que é a paixão por participar numa instituição que defende as vidas e os haveres das populações, e dentro dessa entrega e dessa disponibilidade de tempo, muitas vezes à custa do abandono do próprio momento de lazer,
do ambiente de família, para estarem numa instituição que todos os dias está atenta, está alerta, para socorrer aqueles que sofrem e aqueles que precisam. E nessa resenha histórica está efetivamente aquilo que vos leva a estarem tão à vontade, a referir como pensam a vida da vossa associação e como programam o futuro. É exatamente aquilo que as pessoas com responsabilidades são capazes efetivamente de fazer e fizeram aqui, já hoje, dentro desta sala. É que a história dos bombeiros de Sobral de Montagraço não se fica só fechada dentro do seu quartel dos bombeiros. Com certeza que ela ultrapassa toda a envolvência da sua casa dos soldados da paz, as fronteiras do seu município e, porventura, tudo aquilo que é envolvente no distrito, na região e no país. Não temos dúvidas nenhumas e é para nós extremamente gratificante quando sentimos aquilo que é o sentimento da responsabilidade no exercício de qualquer função e nesta de bombeiros, sejam soldados com farda, sejam efetivamente soldados da paz sem farda. Mas, Sr. Presidente da Câmara, é que esta história destes bombeiros já é a história viva do município de Sobral de Montagraço. E por isso os sobralenses, com certeza, estão muito felizes. Felizes pela sua terra, mas também felizes pelas suas instituições e muito felizes ainda mais pela sua Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários. E isso é a expressão mais importante e mais, eu diria, mais gratificante para estas mulheres e estes homens que fardam de soldados da paz, é sentir o acolhimento, é sentir o apoio das suas populações. Porque eles também sabem, sem uma associação de bombeiros devidamente organizada, disciplinada e que seja capaz de responder a qualquer momento e nos momentos mais difíceis que assolam uma qualquer sociedade, pois isso também é estímulo para que estas mulheres, estes homens, cada vez mais, dentro de uma forma livre, espontânea, gratuita, e não se interprete e que aqueles que tenham dúvidas percam-na rapidamente se pensam que voluntariado que é sinónimo de amadorismo, nem pouco mais ou menos. Hoje, em Portugal, voluntariado é sinónimo de profissionalismo, de competência, de resposta adequada a cada momento, por mais difíceis que sejam efetivamente os problemas. E é por isso que eu saúdo a Sra. Presidente da Direção e o Sr. Comandante pela resenha que efetivamente fizeram e que de tão bem souberam preparar e organizar o seu futuro. E está à vista, ali fora, na rua, antes de nos dirigirmos para esta sala, cheia, efetivamente, de sobralenses, se viu como a sociedade civil deste município funciona. Juntaram-se, organizaram-se, responderam ao chamamento dos bombeiros e numa percentagem maioritária, com também as estruturas locais e também com a Câmara Municipal e também, no fim de contas, o prémio que a Autoridade Nacional de Proteção Civil reserva sempre a quem faz 100 anos de vida, compraram uma viatura que custa hoje muitas milhares de euros. Isto é determinante para qualquer estrutura, efetivamente, ter ao seu lado as populações que os admiram, que os respeitam e nos momentos de resposta não estão só a dar palmadinhas nas costas, nem agradecimentos, muitas vezes, porventura, não estão à dimensão daquilo que é a importância de quem os defende todos os dias, mas também quer dizer que estão presentes e queremos que, efetivamente, as ferramentas que alavancam a prestação de um bom trabalho às populações, ela está aí com o seu apoio, que, no fim de contas, é esta afirmação daquilo que foi a auto-organização da sociedade portuguesa há mais de 600 anos, no sentido de criar condições para, efetivamente, estarem mais e melhor defendidos. Veio exatamente aqui, 600 anos depois, ao de cima, aquilo que foram os nossos antepassados tanto se preocuparam. E por isso nós temos que lhe guardar sempre um profundo respeito, souberam transferir um legado e nós soubemos agarrá-lo e, efetivamente, dar-lhe desenvolvimento. Esta auto-organização é a demonstração inequívoca da ligação umbilical, porque os bombeiros portugueses, principalmente as 431 associações de bombeiros voluntários em Portugal, são uma emanação direta das populações, porque todas estas mulheres, estes homens, em juramento, assumiram servi-los até à morte, porque a vida do outro homem, seu irmão, é para eles mais importante do que a sua própria vida. É um valor extraordinário numa sociedade. Também para mim não é surpresa, nem para nós, se porventura dermos alguma atenção à história de Portugal, de vermos que as mulheres e os homens portugueses
que há centenas de anos se meteram, principalmente os homens, mas as mulheres, em grande sofrimento, porque ao seu filho e ao seu marido iam todos numa casca de nós, à procura de dar melhores e novos caminhos ao mundo. Eles fizeram-no, com certeza, porque queriam que as suas famílias pudessem estar melhor, que o seu país pudesse, a sua pátria, pudesse ir efetivamente mais longe. E fizeram-nos em termos de se espalharem pelos 4 cantos do mundo e deixarem a nossa cultura e deixarem os nossos valores. E os nossos valores são absolutamente inquestionáveis perante qualquer país do mundo, por mais evoluído que ele seja, em relação à solidariedade e ao humanismo. E nestas mulheres e nestes homens que fardam de soldados da paz, aqui dentro desta casa, e de 431 ou 456 casas de soldados da paz espalhadas por Portugal, estas mulheres e estes homens afirmam efetivamente esses valores. E ao mesmo tempo também têm o sentimento nobre da gratidão. E viu-se aqui, há poucos minutos atrás, as medalhas que foram entregues e colocadas ao peito destas mulheres e destes homens. E sabem, porventura, a maior parte dos que estão aqui que não sabem, mas julgo, e se conseguir contribuir para isso, fico muito feliz, que este foi o fazer das contas do deve e haver e pagar o salário da atividade de um ano de trabalho. É isto que, efetivamente, este sentimento de gratidão, de reconhecimento, que através de uma medalha coloca ao peito destas mulheres, destes homens, muito em termos de sentimento e do sentimento de responsabilidade daqueles que dirigem, a afirmação do respeito. É assim, e são assim, os bombeiros portugueses. Mas tudo isto não chega. Há que estarem atentos os poderes instituídos, o poder central e o poder local. E se efetivamente temos conseguido, nestes últimos tempos, um bom relacionamento com o poder central, também temos a certeza de que no poder local, os senhores presidentes de Câmara, as presidentes de Junta de Freguesia, estão atentos às necessidades do seu povo, porque eles têm no seu estatuto a obrigatoriedade de pugnarem para a qualidade de vida dos cidadãos que estão no espaço geográfico dos seus municípios ou da sua freguesia. E por isso, Sr. Presidente da Câmara, eu não tenho dúvidas nenhumas, Vossa Excelência tem uma vida mais descansada, mais sossegada, e também Vossa Excelência, Sra. Vereadora, está mais descansada, se efetivamente souberem que têm estas mulheres e estes homens todos os dias atentos, minuto a minuto, segundo a segundo, para que os cidadãos sobralenses estejam efetivamente mais descansados. E se esta é uma verdade inquestionável, de que os apoios instituídos têm que estar atentos, porque repare-se, aquilo que são mais de 40 mil mulheres e homens que fardam de soldados da paz em Portugal, se de um momento para o outro, ou se em qualquer momento não existissem e todos eles tivessem que ser profissionalizados. Temos exemplos reais, temos custos concretos, e eu não tenho dúvidas nenhumas que se este problema se viesse a pôr, eu não acredito, porque o voluntariado e o sentimento da nobreza do povo português mantém-se firme e por isso não há problemas em se sobrarem perante as maiores dificuldades ou qualquer crise como a que estamos a viver hoje, porque há uma grande força do voluntariado. E eu dizia, e volto a repetir, que se tivessem que transformar em altas estruturas profissionais, não aumentava a qualidade da prestação de serviço, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que aumentavam os custos da funcionalidade destas estruturas. E esta competência deste principal agente de proteção civil que existe no espaço português, e volto a repetir, do principal agente de proteção civil que existe em Portugal, que são os bombeiros, nomeadamente os bombeiros voluntários, são a garantia da vida por vida e são efetivamente uma força que resiste sempre às dificuldades e no momento, como o que estamos a viver, desta crise acentuadíssima, todos nós sabemos que ela se reflete mais nestas instituições. E estas instituições têm que, efetivamente, ao mesmo tempo que prestam este serviço, andar a estender a mão à caridade para conseguir responder adequadamente. E é por isso que esta minha chamada de atenção aos poderes instituídos, poder central e poder local, vai no sentido do entendimento, da constante preocupação e do que pode surgir a qualquer momento na sociedade onde estão inseridas estas associações, se não tiverem um mínimo para ter equipamentos à altura das respostas mais adequadas. Sei que o poder local tem respondido, mas também quero dizer-lhes aqui,
com a mesma vontade e com a mesma liberdade que sempre me animou. E com a independência tanto moral, humana ou política, de nos momentos certos, como critico, tenho feito muitas vezes, também enaltecer o trabalho que tem vindo a ser feito. E eu, aproveitando a oportunidade de estar aqui neste momento, o senhor Ministro da Administração Interna, que tutela os corpos de bombeiros em Portugal, para dizer que tem sido fácil o diálogo com esta estrutura do Governo. O diálogo tem sido recíproco. As nossas propostas têm sido analisadas pormenorizadamente. Temos-nos sentado à mesa e discutido. Muitas vezes sem haver travão na própria discussão, quando a Liga dos Bombeiros Portugueses sente que alguma coisa está em causa em relação àquilo que os bombeiros têm direito. São muitas vezes, e foram muitas vezes, reuniões muito complicadas e muito difíceis. Mas também tenho a grata satisfação de dizer que nestes cerca de 18 meses em que presido a Liga dos Bombeiros Portugueses, tem-se conseguido conquistar alguns espaços, alguns caminhos, com o diálogo, com as propostas concretas, e as reformas foram surgindo. E algumas delas já não eram feitas há mais de 8, 10 ou 12 anos. E algumas atualizações, tanto em legislação como apostas e respostas concretas, que há 4, 5 e 6 anos não eram efetivamente também analisadas ou alteradas. E é por essa razão que, pelo exemplo que temos visto nestes últimos meses, acreditamos que no passado conseguiremos concretizar muito que ainda está por concretizar, porque o Sr. Ministro, não fico convencido, nem ninguém, que as coisas hoje já estão resolvidas. Não, ainda falta muita coisa, ainda estamos muito aquém, mas os exemplos são, de certa forma, a dar-nos esperança e a dar-nos confiança que levaremos a contento tudo aquilo que ainda está para realizar, com as respostas que efetivamente ainda queremos que sejam e as reformas que queremos que sejam concretizadas. E gostaria, Sr. Ministro, permita-me, mas não é, penso, com abuso da minha parte, e aos meus colegas, comandantes de bombeiros e senhores presidentes de direção, que me conhecem até pela minha irreverência, muitas vezes pelo meu radicalismo quando está em causa aquilo que é importante para os bombeiros portugueses, que eu diga aqui e que afirme aqui, na vossa presença, de que esta reestruturação que tem vindo a ser feita nos bombeiros portugueses há uns meses a esta parte, e a renovação nas estruturas da Autoridade Nacional de Proteção Civil, na Escola Nacional de Bombeiros, tanto a nível depois a central como distrital, tem efetivamente vindo ao encontro daquilo que serão as nossas opções e também as nossas propostas. Mas não se retire daqui das minhas palavras de que a Liga dos Bombeiros Portugueses efetivamente impôs o que quer que fosse ou criou algumas situações de mal-estar no relacionamento entre o Poder Central e a Liga dos Bombeiros Portugueses. Nem pouco mais ou menos. Cada um no seu devido lugar. Cada um responder perante aquilo que são as suas competências, mas fazê-las chegar a quem de direito para que as decisões, depois, quando elas têm que ser colocadas no terreno, sejam de forma a que essas reformas já tenham um acolhimento perante aqueles que as têm que executar, de forma a que não haja conflitos e que as coisas se vão resolvendo pacificamente. Eu entendo, Sr. Ministro da Administração Interna, e quero dizer-lhe aqui, na presença do Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Sr. General Couto, que foram escolhidos os melhores para melhor servir os portugueses. Por isso, eu não posso deixar daqui e agora de afirmar esta minha saudação. Os momentos difíceis que estamos a viver, em termos dos fogos florestais, estão ao nível de 2003 e 2005 em termos de ignições. Mas se estivermos atentos, se os portugueses estiverem atentos, não tenho dúvidas nenhumas que se apercebem que, apesar dessas tremendas dificuldades que a Organização dos Bombeiros Portugueses está a responder cabalmente. Claro que não sei o que é que pode acontecer daqui a pouco. Não sabemos o que é que pode surgir a qualquer momento, até porque o fogo florestal é um inimigo feroz, é uma força da natureza zangada consigo própria, em que o homem muitas vezes não consegue responder tão bem como desejaria, mesmo com a sua formação, com os seus conhecimentos e com a sua entrega na definição estratégica daquilo que se lhe depara. Mas não temos dúvidas absolutamente nenhumas que sentimos que há melhorias acentuadas, que há uma organização e uma estratégia bem definida. E não se esqueçam, meus queridos amigos, minhas senhoras e meus senhores, que 92% ou mais de 92% da estrutura de proteção civil no sistema de defesa da floresta
contra incêndios é oriunda dos bombeiros voluntários em Portugal. Uma demonstração inequívoca de competência, de capacidade, de organização e de resposta adequada às dificuldades. E é por isso, Sr. Ministro, que perante esta resposta positiva, o Sr. Ministro sinta que o seu trabalho como governante permite também, como eu há pouco disse ao Sr. Presidente da Câmara, dormir mais descansado, ter a consciência tranquila em relação às opções que tomou e o saber que esta interligação com a Liga dos Bombeiros Portugueses, que representa todos os bombeiros de Portugal, ela é frutuosa, ela é necessária e ela efetivamente está no caminho daquilo que deve ser trabalhar com conhecimento e com competência. E essa presença dos bombeiros portugueses, maciçamente, nas estruturas de dispositivo de fogo-flustagem em Portugal e do socorro em Portugal, fala por si, não é preciso sobre isso dizer mais nada. Mas, Sr. Ministro, sei que não é da sua tutela, é da tutela da agricultura. E eu peço-lhe, penhoradamente, que faça chegar à sua colega de que a prevenção em Portugal da floresta portuguesa deixa muito a desejar. Há necessidade do cadastro da floresta portuguesa. Há necessidade urgente de se criar o emparcelamento e o ordenamento da floresta portuguesa. E isso passa exatamente pela feitura do cadastro que não existe há muitos anos esta parte e nestes últimos anos tem sido abandonado em termos da prevenção. Eu espero que esta solicitação dos bombeiros portugueses tenha cabimento e tenha respostas adequadas por quem, efetivamente, tem a responsabilidade de prevenir a floresta portuguesa. Porque os bombeiros portugueses são conhecedores daquilo que, efetivamente, são as suas responsabilidades, mas também precisa que esteja antes alguém que se preocupe em facilitar-lhe, efetivamente, a vida. Sei, Sr. Ministro, que as pessoas já estão a dizer, já estás a falar demais. Eu, se estivesse aí nesse sentado, já tinha dito, bem lá se te calas, isto te vais embora. Mas, efetivamente, meus queridos amigos, há situações que são importantes dizer nos momentos próprios e depois poder dizer com esta vontade. Tenho as costas quentes com os meus colegas bombeiros, mas, acima de tudo, do povo sobralense, que não deixa que, efetivamente, façam mal a um bombeiro português. E, por isso, eu aproveito a oportunidade e digo aquilo que entendo que em cada momento deva ser dito. Mas deixei, precisamente para o fim, para lhes falar neste gesto tão bonito que os bombeiros de Sobral de Montagraço fizeram em termos da afirmação da solidariedade e da sã convivência. Tem uma viatura nova. Sobrou-lhe aquela viatura que no momento não lhes fazia falta. Chamaram os seus colegas de Cabo Ruivo e disseram, tomem lá, é aquilo que temos para vos dar e mesmo que sendo pouco, dividido, com certeza que ajuda a resolver muitos problemas também lá para os lados de Cabo Ruivo. Bonito gesto, Sra. Presidente. Bonito gesto que efetivamente se assistiu aqui dentro desta casa. Solidariedade, sã convivência. Linda cerimónia esta que hoje vivemos aqui nesta casa. Parabéns, Sra. Presidente, parabéns, bombeiros de Sobral de Montagraço, parabéns, Sr. Presidente da Câmara, por estes 100 anos de vida desta instituição. Sr. Ministro, são assim os bombeiros portugueses e Vossa Excelência sabe muito bem que são mesmo assim. Vivam os bombeiros de Sobral de Montagraço, honra e glória aos bombeiros de Portugal! A Liga dos Bombeiros Portugueses tem na sua responsabilidade também de condecorar por propostas do corpo ativo, do comando e da direção aquilo que é o reconhecimento local e que a Liga dos Bombeiros Portugueses, através do seu regulamento e da sua comissão de condecorações, de efetivamente fazer justiça perante aqueles que ao longo de uma vida têm ajudado os bombeiros das suas terras. E este galardão tem logo como definição, em termos de direito de o ostentar,
tenha que ter mais de 35 anos de bombeiro voluntário, de bons serviços prestados à comunidade. Portanto, 35 anos de vida de um qualquer cidadão, ou de uma entrega a uma instituição, é mais do que suficiente para merecer de todos nós respeito, admiração, e aqueles que vão ostentar, efetivamente, as medalhas que vamos dar, os crachás de ouro e também dos serviços distintos, são-no, com certeza, porque o mereceram e que a sociedade, e neste caso concreto a Liga dos Bombeiros Portugueses, o quer reconhecer. Por isso pedia que chamasse para receber a medalha de serviços distintos. Não é preciso estar a ler. O Sr. Mário Manuel Nogueira Lobato. Eu pedia ao Sr. Comandante Regional e ao Sr. Comandante Distrital que me acompanhassem para entregarmos esta medalha, por favor.